Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Brasil, o país dos escândalos. Estamos ainda tentando entender e apurar responsabilidades dos culpados pelo golpe bilionário contra pensionistas e aposentados do INSS. Mas eis que outro escândalo gigantesco de fraude e corrupção vem à tona. O colapso do Banco Master tem fortes indícios de que pode comprometer ministros e ex-ministros do governo, senadores, governadores, advogados e até familiares de integrantes do Supremo Tribunal Federal. A pergunta incômoda que tira o sono de muita gente em Brasília é a seguinte: até onde a rede de influência e corrupção de Daniel Vorcaro, até onde ela se estende? E quais figurões da República podem cair junto com o banqueiro que prometia fortunas em investimentos sem lastro algum? Em outras palavras, o estrago político da liquidação do Banco Master pode ser tão grande e devastador quanto os prejuízos financeiros. Bem, para debater esse e outros temas de relevância de hoje, fique com a gente no Última Análise, que está começando, e tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcin. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Toss, tudo bem para toda a audiência. Saudações para os nossos colegas de telão. Júlia Luci, como vai? Tudo bem? Bem-vinda. Júlia sempre prega essa peça na gente sem o áudio, né? Ai, desculpa, por causa da minha cachorrinha aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Tosi, Escorcin, Deltan e a nossa querida audiência. Tudo certo, Júlia, tudo certo. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Grande Tosi, Escorcin, Júlia Luci, audiência querida. Grande abraço, vamos lá. Então, a quebra do Banco Master já entra para a história como o maior rombo aberto no sistema financeiro brasileiro. Ainda não se sabe ao certo o tamanho do prejuízo, mas o fato é que as fraudes estimadas chegam a 12 bilhões de reais. Mas os ativos totais do banco alcançavam 86 bilhões de reais. Ainda não se sabe quanto disso era de créditos podres. Somente debaixo do Fundo Garantidor de Crédito estão 40 bilhões de reais que deverão ser garantidos pelo sistema financeiro. Sempre quando uma bomba dessas explode, vem a pergunta: como é que a coisa chegou nesse ponto? Quem contribuiu para isso? Quem não agiu a tempo? Ou quem agiu para acobertar e esconder as fraudes financeiras? Perguntas que estão ecoando no ar, não, Francisco? Quem contribuiu e como é que esse negócio chegou a tal ponto, quando estourou, estava gigantesco e, olha, envolve muita gente graúda, não? Envolve. E todas essas perguntas, elas são legítimas. E, de certa maneira, agora que explode e conversando, né, tomando pé da situação, levanta-se a única suspeita possível para que a coisa chegue no ponto em que chegou, é o famoso QI, né? É o famoso as conexões que você estabelece em Brasília, passando por situação, por oposição, por todo tipo de partido, por todo tipo de autoridade, onde você cria laços, você cria parcerias, vamos dizer assim, em que você se torna simpático para uma série de pessoas e de autoridades, que aí no seu dever de ofício, né, fala, o cara é tão gente boa, né, então não deve ter nada de errado ali, que se consegue certas coisas no compadrio que é comum no Brasil. Essa me parece a hipótese mais plausível para que... Porque uma coisa que acho importante de colocar, né, um parênteses, o sistema financeiro brasileiro, do mundo como um todo, né? Até porque como mexe com o dinheiro também de todo mundo, né? Ele tem uma série de salvaguardas. Esse mesmo fundo garantidor aí já é um bom exemplo de como se tem uma série de barreiras, se tem uma série de colchões, vamos dizer assim, para poder suportar esse tipo de coisa. Há uma suspeita de muitas dessas entidades novas que prometem muitos ganhos, né? Diferente de bancos mais consolidados e mais antigos, já se tinha essa desconfiança de certas bolhas, mas a confiança no próprio sistema, na manutenção do próprio sistema, ela era importante. E é bom lembrar que é o segundo choque esse ano, porque quando houve aquela operação, principalmente da Polícia Civil, contra o PCC, se chegou também dentro do coração financeiro, né? A possibilidade de se manipular o sistema, favorecendo certas pessoas ou favorecendo a corrupção. Então, é mais do que sinal de alerta aberto, de fato. Essas perguntas todas têm de ser feitas e é impossível que não haja
elos políticos, né? Onde a supervisão, onde chegava, se não me engano, ele estava conversando com o presidente do Banco Central um dia antes de ter sido feita a prisão. Quer dizer, era um sujeito muito bem conectado, ele era um sujeito que era muito bem recebido. E qualquer pessoa que tentou fazer qualquer tipo de petição para a autoridade sabe perfeitamente bem que se você tem os caminhos das amizades, você consegue, não digo favores, mas você consegue acesso, né? Então, só isso já deveria se levantar a suspeita, o que já me faz fazer uma outra pergunta, que é justamente porque chega-se tão entranhado o quanto que isso vai ser de fato investigado até o último ponto. Porque quando o Estado brasileiro, e o maior exemplo foi a Operação Lava Jato, chegou longe demais, a gente viu que eles não tiveram pudor nenhum de derrubar com uma facilidade e uma falta de vergonha na cara sem tamanho. Então é daquelas coisas que a gente sabe, tem um monte de gente sem insônia em Brasília, muita gente poderosa com medo, mas ao mesmo tempo, talvez no fundo, ele fala assim, meu amigo, se conseguimos segurar o Lula com tudo que tinha, imagina então quando você tem todo um sistema financeiro por trás disso tudo. Eu não tenho resposta para a pergunta, Tosi, mas eu acho que essa pergunta ela vai fazer a gente fazer muitas outras e eu espero que pelo menos o barulho de uma CPI, porque a CPI do INSS pode servir de uma ponte para se revelar muita coisa, para aparecer muita coisa, e no final das contas a gente tem que confiar também no trabalho da polícia e vamos ver quanto tempo demora para o STF entrar na jogada, né? Porque hoje em dia tudo depende da autorização deles, né? Agora, Júlia Lucy, o sistema bancário brasileiro sempre foi tido como robusto, né? Um sistema muito completo, muito moderno, mas agora essa situação do Banco Master e a própria infiltração do PCC, como disse o Francisco ali, ele mostra que o sistema bancário está um pouco parecido com um queijo suíço, né? Cheio de furos. E esse furão grande aí que é do Banco Master. Com certeza, o Scorsin está totalmente correto quando ele diz assim que diversas outras perguntas serão feitas, mas de antemão a gente pode afirmar que sim, houve uma falha do Banco Central no sentido de autorizar a continuidade das operações do Banco Master quando o mercado financeiro já desconfiava. Como é que, na média, o mercado emitia títulos CDB, CDCs ali remunerando 100% do CDI no máximo, e aí uma outra instituição aparece remunerando com 110, 120, 126, batendo até 140% do CDI. Então, isso não existe. Já estava escancarado. Inclusive, pessoas de dentro do mercado financeiro já contavam com essa prisão há algum tempo já. Gente do mercado financeiro de São Paulo já sabia que ia estourar em algum momento. Só que nós temos diversos elementos aí nessa história que aumentam a gravidade da falha do Banco Central. A começar pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. A partir desse momento, uma série de documentações já foram requisitadas, foram encaminhadas ao Banco Central, e ali o Banco Central, tudo bem que ele chegou a proibir a venda, ele proibiu, mas meses depois que o Banco Master já tinha aumentado o patrimônio dele de uma forma super rápida e estranha, ele partiu de 1 bi de patrimônio para 4 bi, e aí ele não conseguiu demonstrar de onde que veio esses recursos para aumentar o patrimônio, e aí ao mesmo tempo ele continuou se endividando, lançando títulos de crédito, remunerando a taxas cada vez maiores. E na hora que foi necessário provar a liquidez, que foi algo requisitado pelo Banco Central, o que nós sabemos hoje é que, em conluio com o Banco de Brasília, houve a criação de empresa fantasma para que a empresa fantasma adquirisse esses títulos, embora nunca tenha sido adquirido, utilizando o CPF de mais de 100 pessoas, e o registro das operações foi feito bem passado muitos dias depois, num único dia, num único cartório de São Paulo. Então, tinha uma série de elementos aí que já deveria ter sido suficiente para o Banco Central intervir. E aí pode parecer curioso o que eu estou falando, porque eu sou uma liberal convicta. Eu, por exemplo, sempre critiquei o fato do Distrito Federal ter um banco. O DF, na realidade, é a única unidade da federação que ainda tem um banco.
E por que sempre critiquei? E por que nós liberais somos contra? Por causa desse tipo de situação que está acontecendo agora. Porque o banco tem um presidente que é indicado pelo governador, e a partir daí, quando é que você consegue separar a gestão política, a devolução de favores políticos com a gestão de um banco que deveria ser feito de uma forma séria, de uma forma idônea? Não separa. O Banco de Brasília, tudo indica, que mandou para o Banco Master mais de 12 bilhões de reais. Antes de ter a autorização do pedido de compra cravada pelo Banco Central. Então, gente, é um nível de crime que foi praticado ali. Atenta contra a economia brasileira, atenta contra o sistema financeiro brasileiro, atenta contra a economia popular. E aí a gente precisa levantar uma pergunta aqui. Até que ponto que as pessoas que adquiriram esses CDBs, esses CDCs do Banco Master também não tinham informação privilegiada? Porque qualquer pessoa que faz investimento mais a fundo sabe que existe o fundo garantidor para exatamente garantir esse tipo de situação. E vai haver cobertura do fundo garantidor de 41 bilhões de reais para compensar as pessoas que tomaram prejuízo. Até o prejuízo de 250 mil reais por cabeça. Então, a grande pergunta é: quem comprou esses títulos no valor de até 250 mil reais já não tinha informação de que ia quebrar? Mas mesmo assim, fez a operação porque ganhou bem acima da média e agora tem a garantia do fundo garantidor? Eu desconfio que sim, tá? Eu desconfio que sim. Uma coisa é a pessoa investir 5 mil, 10 mil, 15 mil, outra coisa é aquela pessoa que bateu ali 250 mil reais. Que tipo de informação privilegiada já estava circulando para convencer milhares de pessoas a adquirirem títulos de uma instituição flagrantemente sem liquidez, sem capacidade de honrar com seus compromissos? Então, Tosi, para concluir minha fala, a gente está falando de um crime muito grave. Muito grave. E que eu adoraria ter a crença de que todas essas pessoas envolvidas um dia estarão na cadeia. Agora, Deltan, uma similitude, uma semelhança entre esse caso do Banco Master com o escândalo do INSS é que eles vêm à tona, eles são descobertos e começam a ser investigados quando já estão na casa dos bilhões de reais desviados. O ideal seria que descobrissem quando tivessem desviado 200, 300, 1.500, 5 mil reais. Mas tudo só vem à tona depois que o buraco, o rombo foi gigantesco, Deltan. Sim, Tosi, essa é uma importante semelhança que você trouxe, mas também tem uma diferença fundamental. No caso do INSS, o ministro do Lula e o chefe do INSS do Lula foram avisados mais uma vez e ficaram por anos omissos. E nesse caso, o Banco Central atuou. E isso a gente tem que agradecer ao presidente Bolsonaro, que determinou, por meio de uma reforma, a autonomia do Banco Central, que é algo que existe em vários países do mundo e é importantíssimo que exista justamente para que o Banco Central possa atuar de forma técnica, independente dos muitos interesses políticos que existem, e existem sim nesse caso. Esse caso está sendo investigado agora por gestão fraudulenta de instituição financeira, porque existiram fraudes na forma de gestão e fraudes significativas, gestão temerária de instituição financeira também, porque não só houve fraudes, mas ela foi gerida de forma temerária, pagando prêmios em CDBs, por exemplo, muito superiores, em valor muito superior àqueles de mercado, e também está sendo investigada a figura da organização criminosa. Mas quando a gente vai ali para o centro das fraudes, eu queria dizer que tem esse coração das fraudes do Banco Master, tem dois lados ali, tem, vamos dizer, sei lá, dois átrios, ou tem dois ventrículos ali importantes para a gente olhar nisso. Um deles é a venda de falsos ativos. Ou seja, o banco fabricou ativos, fabricou pacotes de créditos falsos. Então ele fingiu que empresas, que pessoas deviam para o banco.
Ele fez títulos de crédito fabricados como se ele tivesse crédito junto a pessoas que lhe deviam. E aí ele vendeu esse pacote para o BRB, um banco público, cujo gestor era apadrinhado do dono do Banco Master, vendeu por 12 bilhões de reais. E vamos lembrar que é um banco público. Ou seja, ele pegou a dívida, o tamanho do problema, o tamanho do buraco que eles geraram na má gestão e gestão fraudulenta do Banco Master e tentaram empurrar esse prejuízo para quem? Para quem? Olha aí no espelho, para você, para mim, para nós. Tentou empurrar para o erário público, para a viúva. A viúva pobre, coitada, tentou empurrar para o povo, fazendo o BRB, o Banco de Brasília, comprar esses ativos podres para eles embolsarem. Você achava que era à toa que o presidente do Banco Master estava fugindo para o exterior? Achou que era à toa que ele estava escapando com o seu jatinho? Não, nada disso, nada foi à toa. O segundo coração dessa fraude, a segunda parte, que é o coração, me parece, até agora, pelo que eu vi na imprensa, que envolvia agora sim o uso da influência política para fazer operações favoráveis aos bancos. E dá uma olhadinha aqui comigo nesse exemplo aqui, que foi uma apuração que saiu no G1. Segundo investigadores, várias operações com o banco foram fechadas por pressão de autoridades do mundo político. Ou seja, várias operações que o banco fazia só aconteceram porque autoridades do banco político, a gente tem que falar mais disso, da influência que o Banco Master tinha junto a autoridades do mundo político, ajudaram o banco, fizeram pressão, entre elas governadores e parlamentares. Quem foram os governadores? Quem foram os parlamentares? Será que não está envolvido o pessoal lá do PT da Bahia, que organizou aquele cartão em que o Banco Master lucrou e lucrou a rodo? Será? Vamos ver quem que são os governadores, os parlamentares envolvidos com influência em instituições financeiras, só pode ser públicas aí, né? E fundos de pensão. E como procurador da República, ao longo da minha carreira, eu investiguei vários casos de fraudes de bancos envolvendo fundos de pensão ou fraudes de emissores de títulos, negociadores de títulos junto ao fundo de pensão. E como que funciona basicamente isso? O fundo de pensão é um fundo que vai pagar aposentadoria no futuro de servidores públicos. E sobre os fundos federais, até tem alguma fiscalização, os estaduais tem um pouco menos, mas os municipais, meu amigo, é uma bagunça. Normalmente são mal geridos, tem má fiscalização ou nenhuma, e aí o que acontece? Pessoas que têm títulos podres, como esses títulos de empréstimos aí, títulos que nunca vão se pagar, com precatórios judiciais, chegam para os gestores dos fundos de pensão. Então você tem lá um município X, que tem um gestor do fundo de pensão, onde entra toda a contribuição mensal dos servidores públicos municipais que um dia pretendem se aposentar. E aí, o detentor de um título podre chega e diz, olha, compra aqui que eu vou pagar a comissão para você, pessoa física, lá no exterior, ou na tua conta, ou escondido, ou vou te dar em dinheiro 20% do valor da transação. Os dois lados sabem que aquele título é podre, que aquilo lá vai entrar no fundo de pensão e vai derreter, que a aposentadoria dos servidores públicos vai sumir, mas a operação é feita. Por quê? Porque o gestor do fundo vai ganhar uma gorda comissão maior do que o salário que ele receberia a vida inteira daquele fundo. E é claro, aquela instituição que está oferecendo aquele título podre tem todo o interesse em também receber o dinheiro. E aí, existem esse tipo de operação e outras diferentes tipos, melhores, piores, e autoridades públicas podem pressionar os gestores de fundos de pensão, parlamentares que têm relação com o prefeito, que têm relação com a sua base, podem pressionar o gestor do fundo de pensão municipal para que compre esses títulos do Banco Master, ou CDBs do Banco Master, ou até títulos podres que possam vir ser oferecidos. Então, tá para aparecer aí, gente, nessa investigação, um mundo de autoridades que provavelmente participaram desse tráfico de influência, dessa pressão ou de alguma forma de favorecimento do Banco Master. E como que isso tudo não foi abafado? Se tem tanta gente importante envolvida, como tudo isso não foi abafado? Ou pior, como que o Banco Central não participou desse esquema? Deltan, não, aí também é demais, né? Você está exagerando. Como assim o Banco Central participar do esquema? Vamos voltar um pouquinho o tempo? Ó. Rebobina aí, ó. 1997 e 1998. Escândalo Marca Fonte Sidan. Dois bancos, Banco Marca e Banco Fonte Sidan.
Esses dois bancos, eles fizeram operações ruinosas de câmbio, fazendo apostas indevidas no mercado de câmbio. Teve uma mudança no mercado de câmbio naquela época pelo Banco Central e eles tiveram prejuízos tremendos, eles iam quebrar. Aí o que aconteceu? Teve uma ajuda dos amigos políticos e o Banco Central foi e fez uma ajuda bilionária que foi caracterizada, entendida depois pelo judiciário como um peculato, um desvio de dinheiro público do Banco Central para ajudar aqueles bancos que estavam quebrando. Então, eu fico feliz olhando tudo isso, que a gente não está vendo o Banco Central participar do esquema, salvando agora o Banco Master, aportando bilhões a partir da influência de autoridades amigas. E a gente precisa agradecer ao presidente Bolsonaro por isso não está acontecendo, porque ele estabeleceu em lei, numa reforma durante seu governo, a autonomia do Banco Central, que é consagrada no mundo, que é recomendada, mas que o Lula, todo jeito, no começo do seu mandato, tentava violar, quando ele criticava ali ostensivamente e pressionava o presidente do Banco Central, que ainda bem não cedeu. Então, a autonomia está preservada e graças a essa autonomia, que foi aprovada na gestão Bolsonaro, nós temos hoje uma intervenção do Banco Central técnica, correta, para investigação, apuração e responsabilização das pessoas envolvidas nessas fraudes aí monumentais. Pois é, bem lembrado, né? Porque se fosse pela cartilha petista, não haveria autonomia do Banco Central nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar, né? Sempre foram resistentes a isso. Pois é, o Banco Master quebrou, mas antes disso, e o Deltan falou, os colegas falaram, o gestor do Banco Master, né, o dono do Banco Master, se infiltrou como poucos no coração da República. O Daniel Vorcaro surfava no sistema, colecionou amigos políticos dos dois lados, patrocinava eventos com ministros e contratou consultorias de gente de peso, como, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o escritório, veja só, o escritório de advocacia da família de Alexandre de Moraes. Os gastos com advogados, segundo essa reportagem do jornal Valor Econômico, chegaram a 500 milhões de reais. Vamos lá, não se pode tirar conclusões precipitadas, mas tudo leva a crer que o tal Vorcaro achava que o melhor antídoto contra investigações é se cercar de gente graúda. E isso ele fez, e pagou uma fortuna, como a gente viu. Agora, cabe perguntar, esses contratados a peso de ouro pelo Daniel Vorcaro, eles também precisam dar alguma explicação, né? Que tipo de serviço eles prestaram, né? E por que estão nesse jogo e como que participaram desse jogo. Nomes de peso aí, né? O 500 milhões de reais já chama atenção, né? Como é que alguém pode gastar 500 milhões de reais com advogados? E mais atenção ainda chama que não é que o escritório do Alexandre de Moraes também está entre os advogados que prestaram serviços, e não é que o escritório do Michel Temer, e não é que o Ricardo Lewandowski, antes de assumir o ministério, também prestava serviço de consultoria para o nosso Daniel Vorcaro, Chico? Primeiro que quando você vê esses 500 milhões, eu não tenho saudade da minha época da advocacia, mas quando você vê as manchetes dessas, você fala assim, opa, talvez, quem sabe. Mas de fato a gente não sabe quanto tempo, né, foi prestado o serviço, a quantidade de serviço, mas a cifra em si chama muito a atenção, porque se você precisa de gasto tamanho com advogados, é porque tem muita coisa para ser consertada, vamos dizer assim, né? Muita coisa para ser trabalhada. Talvez esse seja o milionésimo exemplo que a gente tenha de como a política acaba se fazendo no país, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a atuação de lobistas, né, o lobby, né, o jogo das influências, ele é regulamentado, você tem isso tem uma dimensão que é legal e uma dimensão que é moral dessas relações, mas no Brasil isso tudo é feito sem que as coisas fiquem muito claras. E é um bom exemplo também para exemplificar aquilo que a gente chama de sistema. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que a nova direita, por exemplo, ela nasce antissistêmica. Se a gente voltar lá para 2013, quando começaram as grandes manifestações populares, você não conseguia... Havia poucas pautas, ou melhor dizendo, havia uma fragmentação de pautas que não se chegava a ter uma unidade no primeiro momento. E quando as coisas foram sendo focadas muito mais contra alguma coisa, né? Era contra o sistema, era contra o PT.
O antissistema fez com que, por exemplo, vários políticos de vários partidos fossem recusados para subir em carros de som. Não se aceitava bandeiras de partidos, porque todos eles representavam um mesmo universo de pessoas desconectadas do Brasil real, vamos dizer assim, na qual esses jogos de influência importavam mais e era como se eles decidissem tudo lá de cima, naquela bolha, em completo descompasso com toda a realidade. Isso é assim, talvez desde sempre. Eu gosto sempre de citar o escritor, o Ariano Suassuna, que ele dizia, existe o Brasil real e existe o Brasil oficial, né? E ele fez a sua literatura, inclusive, com a monarquia brasileira sendo do sertão de Pernambuco e não dos Orleans e Bragança, que são os portugueses, né? Ele sempre fez essa distinção, não porque exista essa distinção, mas porque esse Brasil oficial, ele comumente se fecha em si mesmo. E aí por isso que existe esse tal do sistema. E para você fazer parte do sistema, você não precisa ser necessariamente rico ou político. Você precisa ser muito bem relacionado, né? Então você ter o advogado certo, isso não é novidade para ninguém, o Deltan pode confirmar muito mais. Qualquer processo que chegue no STF, as chances de você ter algum tipo de acesso para poder conversar com os ministros ou para que seja bem recebido ou lida a sua petição, tem de vir de certos advogados, de certos escritórios. Que tem que ter aquele advogado. Tem advogado que tem permissão para entrar no STF de bermudas. E nada acontece. E ao contrário, ele diz que é normal, são amigos. Eu nunca vou me esquecer quando aconteceu a última eleição do Lula, teve a festa da posse, onde o ministro, na casa do Cacai, com o ministro Alexandre de Moraes indo na festa, e depois eu vi uma entrevista do Cacai dizendo o seguinte: não, eu entendo que pessoas que não são de Brasília achem estranho que essas coisas aconteçam. Mas aqui em Brasília isso é normal. Isso não significa nada, né? Nós temos todas essas relações e tudo mais, isso não significa que, né, no trabalho a gente não vai ser... Não, significa muita coisa. E o fato de você não perceber que isso significa é o que mais significa ainda, do que seja esse estar de costas para o Brasil real, né? E é por isso que talvez as coisas cheguem no ponto em que chega, porque quando estoura, todo mundo está mais ou menos confiando que não, está tudo certo. Meu escritório é o Barsi de Moraes, o Michel Temer foi quem me consultou lá, foi o Guido Mandi, que eu tenho as costas que tem. Às vezes não tem nem a intenção de fazer algum tipo de coisa errada, algum tipo de crime ou descuso. Mas o fato de se ter esse tipo de protecionismo dos meus, de quem está comigo, de quem não está comigo, faz com que, se alguma coisa dê errado, tenha quem conserte, quem bota o dedo no furo para a água não ficar vazando, né? E aí é que entra a grande importância de ter uma imprensa livre. Daí é que vem a grande importância de você ter a proteção à liberdade de expressão. E se a gente for prestar atenção no que aconteceu nos últimos anos, nós estamos... quase tudo foi desmontado. Praticamente tudo foi desmontado. E por isso que eu digo, nós estamos vivendo corrupção 2.0, né? É a parte 2, aquela que é a vingança, né? O império contra-ataca. Literalmente falando, porque além de tudo isso, a própria população do Brasil real que foi às ruas e pela Lava Jato começou a acreditar que, existe dentro do sistema instituições efetivamente falando, que podem proteger, digamos assim, o povo, hoje em dia já tem muita dificuldade disso. A gente já voltou naquilo que era clássico do brasileiro. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar nada, é só, como é que é? É o PPP que vai preso, né? Pobre, não sei, é esse que vai preso. Esse de cima nunca vai dar nada, né? E isso é uma das coisas mais tristes que se pode ver com relação a isso, e as suspeitas elas são perfeitamente legítimas, ainda que tudo possa se comprovar perfeitamente legal, né? Mas essas conexões e tudo mais, elas explicam muito mais o Brasil do que os crimes em si. Pois é. Agora, olha só, o Daniel Vorcaro, o pivô desse escândalo, ele era chegado em eventos com altas autoridades. Dava pitacos também sobre política. Em maio do ano passado, num evento do Grupo Esfera, em Nova York, ele pregava a união da direita e da esquerda e dizia que o debate era positivo para a nação. Num outro evento em Paris, ele participou de mesa redonda ao lado do Gilmar Mendes e de Rodrigo Pacheco e declarou que o STF foi, de fato, o guardião da democracia nos últimos tempos. Olha só até onde ele estava, né? Já estava dividindo mesa com esses figurões. Chegou até a ser apresentado ao presidente Lula pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Agora, Júlia, toda essa desenvoltura do Daniel Vorcaro diz muito sobre o perfil dele, mas também parece que fala ainda mais alto sobre como funcionam as relações de poder, dinheiro e compadrio no Brasil, né? Júlia? Não estamos te ouvindo, Júlia. Desculpa, gente. Oh, meu Deus.
Infelizmente, a gente hoje é obrigado, até por uma questão de sobrevivência, para a gente não adoecer o nosso corpo, né? Nós somos obrigados a normalizar uma série de relações promíscuas que acabaram sendo institucionalizadas. Vamos lá. Imagine uma pessoa, vou trazer aqui um americano, porque a gente copia muito da República Americana, da democracia americana aqui no Brasil. Imagine um americano sabendo que o escritório da esposa de um ministro do Supremo pode atuar em causas julgadas no Supremo. Isso por si só causa um espanto para qualquer pessoa que entende um pouquinho do que vem a ser o conceito de república, que é exatamente a separação do público do privado, é você tomar cuidado para que não haja interferência de interesses privados nos negócios da república, nos negócios públicos. Isso hoje no Brasil nós somos obrigados a engolir. Assim como também somos obrigados a engolir o fato de empresas privadas patrocinarem eventos organizados por órgãos públicos. Ou então, patrocinarem eventos em que autoridades públicas são convidadas e recebem para estar lá. Então, gente, quem paga a conta escolhe o prato. Essa é a regra mais básica da vida. Não tem nada que venha de graça. Não existe um gracejo, não existe um galanteio, um sinal, uma gentileza que não seja acompanhada de um interesse robusto. Então, esse escândalo do Banco Master, ele aconteceu exatamente porque a gente foi normalizando ali, normalizando aqui, aceitando acolá, e chegou no ponto que chegou. A gente estava escancarado. Quando a pessoa trabalha de verdade para fazer um patrimônio, ela não ostenta como esse homem ostentou. Ele organizou, ele fez uma festa para a filha dele de 15 anos de mais de 15 milhões de reais. Há 3 aviões no nome dele. Ele tem uma mansão em Trancoso de 240 milhões de reais. É óbvio que tinha muita coisa errada ali. E como eu já disse, o mercado já sabia disso. Então, assim, concordo quando o Deltan fala que o Banco Central agiu, mas, na minha opinião, demorou para agir. Demorou. Já havia elementos para ter decretado uma intervenção há muito tempo. Porque, afinal de contas, e a revolta que eu gostaria que as pessoas entendessem agora o que está acontecendo, porque eu acho que esse sentimento de revolta é que faz a mudança acontecer, politicamente falando. O Fundo Garantidor, ele é nutrido por repasses de todas as instituições que operam no sistema financeiro brasileiro. Então, todo banco brasileiro manda dinheiro para o Fundo Garantidor. E se o banco manda, quem manda são as pessoas que somos clientes. Então, eu já escutei gente falando, mas tudo bem, esse dinheiro já estava lá, já estava pago. Sim, estava pago por nós. E agora os bancos vão ter que repor esse dinheiro. E de onde que eles vão tirar isso? Aumentando as tarifas que cobram de nós. Porque raras são as pessoas que hoje em dia podem ficar sem um banco. Eu adoraria poder ficar sem banco, eu não posso, eu sou obrigada. Então, é um conluio, é uma promiscuidade, é uma coisa absurda que estava escancarada, que aconteceu, que beneficiou um monte de gente e que no final das contas, quem vai ter que bancar? Nós. Assim como no escândalo do INSS, a devolução que o Lula está fazendo não é ele, é o Tesouro Nacional, que no final das contas somos nós. É muito revoltante, gente. Eu não consigo comentar uma notícia dessa sem ficar absolutamente impactada. É um crime
gigantesco, que eu gostaria que mais pessoas falassem sobre isso e entendessem, porque senão a tendência é colocar por debaixo do tapete. Hoje, por exemplo, só para concluir, a Justiça já determinou o desbloqueio dos bens do BRB. O que aconteceu? O que está por trás disso? Agora, Deltan, é legítimo, né, que um grande empresário, um banco, uma grande empresa contrate consultorias de peso, pessoas de destaque, de prestígio político, econômico, mas as pessoas que emprestam o seu nome para essas empresas também precisam tomar cuidado, né? Qual é a contrapartida que elas estão oferecendo de verdade? A gente não pode fazer juízo de valor aqui sobre os nomes que foram citados, o ex-presidente Michel Temer, o ministro Ricardo Lewandowski, o próprio escritório do Alexandre de Moraes, mas os empresários procuram se cercar dessas pessoas por prestígio. Elas oferecem o que em troca, né? E que responsabilidade elas têm ao emprestarem esse prestígio e ao, de certa forma, chancelarem os negócios, o trânsito desse empresário junto aos interesses públicos, junto aos gestores públicos que decidem as coisas. Acaba sendo um jogo encenado aí de tráfico de influências, não, Deltan? Tosi, tem 3 níveis aí de trabalho que essas autoridades podem oferecer. O primeiro nível seria o nível correto, o nível ordinário, o nível que qualquer pessoa poderia oferecer, que é o nível de trabalho técnico. É o trabalho braçal com uma competência intelectual para defender, para pedir, para postular, para influenciar decisões legitimamente, como um advogado, como um representante. Mas você tem um segundo nível, que é um nível que dessa advocacia que, como esse cursinho bem disse, que existe muito em Brasília, que é o nível da advocacia do acesso. Em Brasília, você não paga o advogado uma fortuna como se paga hoje por um trabalho técnico, porque um trabalho técnico você consegue em vários lugares do Brasil com a mesma qualidade de argumentos. Você trabalha para que o teu caso, você paga para que o teu caso seja escutado, porque você paga porque aquelas pessoas específicas, elas têm acesso aos gabinetes dos ministros, quer do STJ, quer do STF, quer do Tribunal de Contas da União, porque eles têm relacionamentos, porque eles frequentam os mesmos seminários com Vescotes no exterior, porque eles escrevem livros juntos, porque eles patrocinam eventos dos ministros e se desenvolveram um relacionamento, muitas vezes colocando dinheiro para patrocinar eventos, de modo que eles têm as portas abertas no Supremo Tribunal Federal, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no Tribunal de Contas da União, ou onde for. Esse é o segundo nível. Aqui é legal, mas pode ser e muito imoral, pode ser ilegítimo, e aí, como você disse, está flertando ali, quase ali com alguma coisa ilegal. Mas existe um terceiro nível, que é o nível aqui que vamos quebrar as ingenuidades. Tem corrupção? Tem em Brasília. O terceiro nível é o da corrupção, é o do pagamento disfarçado de um honorário para o filho, para a esposa, no escritório do parente, no escritório do amigo. É um pagamento disfarçado de propina, que a gente não pode afirmar aqui que acontece em relação a nenhuma pessoa específica, justamente porque quando acontece disfarçado. E quando o Ministério Público descobre isso, vai lá, prova, acusa isso, como aconteceu no caso da Operação Sistema S na Lava Jato do Rio de Janeiro, o sistema se protege. E vem uma decisão lá de cima dizendo, não, para esse negócio aí, e suspende tudo, e enterra a investigação. Aliás, o próprio ministro Zanin era um dos acusados dessa operação do Sistema S, assim como escritórios e filhos dos ministros, que, segundo a acusação, teriam recebido aí milhões e milhões e milhões de reais, que eram, segundo aquela acusação que foi enterrada, não serviços advocatícios, mas sim referentes a pagamentos de propinas disfarçadas de consultorias e de serviços advocatícios. Então a gente tem essas 3 camadas, esses três níveis aí de problema que a gente pode enfrentar. E eu queria me solidarizar com o que a Júlia Luci disse, ou melhor, com a indignação que ela expressou, porque grande parte desses escândalos envolvendo réus e colarinho branco acabam em plena impunidade. O escândalo do caso Marca Fonte Sidan, que eu mencionei antes, que aconteceu na década de 90, e que foi processado, sabe quem foi punido nesse escândalo? Uma pessoa foi punida, basicamente a pessoa que fugiu do país. Então eu estou quase torcendo que o Daniel, o presidente aí do Banco Master, o Vorkari, ele tivesse conseguido fugir.
porque foi só nessa situação que alguém foi punido, foi o tal do Salvatore Cacciola. Ficou muito famoso, ele fugiu para a Itália, lá nós não conseguimos alcançar ele tinha cidadania italiana, mas aí ele foi passar um feriado em Mônaco, Mônaco prendeu ele e extraditou para o Brasil, e ele ficou preso. De todos os réus do caso Marca Fonte Sidan, envolvendo peculato de bilhões, apenas quem fugiu ficou preso. Ou seja, se você quer alcançar a impunidade, o lugar certo é o Brasil. Agora, deixa eu lembrar uma história aqui, Scorsin. Nos anos 2000, final dos anos 90 e ano 2000, houve a crise, o rombo do Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná. O banco era usado para enviar dólares ilegalmente para o exterior e também tinha muito crédito podre de dinheiro emprestado para políticos e que nunca pagavam. E aí eu lembro que, fazendo uma entrevista à época com um deputado que estava envolvido nesse rolo, eu perguntei a ele: olha, deputado, aparece aqui uma dívida de 300 mil reais sua como crédito podre do Banestado e isso vai ser dado baixa como impagável. Como assim impagável? O senhor não pegou esse dinheiro e não vai acertar? E o deputado falou assim: olha, isso aí é problema do banco, como ele classifica. Eu peguei esse dinheiro, foi para a campanha lá e colocaram meu nome como avalista, eu não tenho nada a ver com isso. E ficou por isso mesmo. A conta ficou para todos os paranaenses, os acionistas do Banestado, que pagaram durante anos aí uma dívida de mais de 5 bilhões. Então é assim, né? Sempre que tem um banco público ou um banco em que muitas autoridades públicas estão no meio dos negócios, fundos de pensão que também administram bens, de certa forma, públicos e são passíveis de influência política, sempre tem o perigo da mão do político, da influência do político ali para investir naquilo que não é um bom investimento, que depois vira crédito podre e aí lavam-se as mãos e o crédito podre vai para quem? Espalha para todo mundo, divide com todo mundo e as pessoas ficam literalmente com cara de otário. E quem deu o golpe está com um jatinho tentando fugir do país e outros nem aparecem porque se escondem aí nas penumbras do poder, né? E é como aquela cena icônica da primeira novela Vale Tudo, né? Do personagem, acho que era Marco Aurélio, que ele termina a novela fugindo do país de helicóptero e fazendo uma banana para o público como um todo, né? Até também é sintomático que tenha sido feita a refilmagem da novela e essa dimensão até não tenha aparecido, mas tão pouco... Mas com ele fazendo? Eu não sabia que ele tinha... Não, houve uma cena assim, eu quase não assisto novela, mas essa cena eu vi. Ele dele fazendo dando uma banana, assim. Então tem certas coisas que de fato não mudam sempre, né? Aí talvez um dos problemas seja não somente a dimensão da intervenção política, né? Mas quando você tem algo que claramente é fora da lei, né? A gente tem de olhar para aquelas instituições que estão aí para fazer a fiscalização, que estão aí para fazer a investigação, a acusação e o próprio julgamento, né? A morosidade da justiça é uma das razões pelas quais as pessoas apostam muito nessas coisas para chegar ou em prescrição, né? Tem vários casos que, por um certo jogo político, inclusive, as coisas são empurradas para que se chegue na prescrição e ninguém seja punido de nada, mas também inclusive para o próprio pagamento. Você contou um caso pessoal, eu me lembrei de quando eu era advogado, me apareceu no escritório um caso e eu fiquei muita compadecido da família, porque ele já não tinha mais quem quisesse pegar o caso. E era um caso, para mim foi muito interessante, eu fiquei muito interessado mais até pela curiosidade histórica do que pelo caso, porque era uma família que, muito do interior do Brasil, ele foi ocupado com incentivo do Estado, para se ocupar as terras, porque senão poderíamos perder o território. E famílias, então, têm latifúndios que são imensos, justamente porque foram para lá e ocuparam a terra. E essa família, ela tinha, eu acho que era lá na região de Paranavaí, e tinha a fazenda e tudo mais, e com o crescimento populacional, aquilo foi indo, e eles entraram na justiça lá em 100 anos atrás, por invasão da terra, não sei o quê. Só que assim, ninguém fez nada, as providências o Estado não tomou providência, se construiu cidades inteiras. Então chegou num ponto, não tem mais como te devolver essa terra, mas também não tem mais como te pagar a desapropriação, porque como é que eu vou fazer um preço de uma cidade inteira dentro daquela terra? Não tinha como. O processo estava literalmente sem terminar desde 1920, 30, sei lá quando, porque literalmente eles estavam pedindo o dinheiro, né, pela desapropriação, que eles tinham direito, porque eles tinham os títulos, estava tudo regular. E não tinha solução. E aí vários advogados tinham passado por aquilo, e os últimos advogados falaram assim: chegamos na hora,
né? E daí chega como o doutor estava falando, na segunda fase. Aqui você precisa de advogado que tenha entrada. Porque você vai depender de uma vontade política de querer fazer a solução. E não tinha nada de ilegal nesse sentido, mas de fato precisava de alguém que tivesse esse tipo de relação, porque é assim que as coisas funcionam no país, no final das contas, né? E aí é triste de dizer, mas é assim que o exemplo de cima chega até embaixo, né? Então, se eu já participei de campanha política, eu sempre digo assim, quer conhecer o Brasil, participe de uma campanha política de município pequeno. Você vai entender perfeitamente bem como é que a coisa funciona de baixo para cima. E a quantidade de eleitores que pedem coisas no sentido de assim, eles não dizem que estão vendendo o voto, mas eu quero tal coisa, e que depois vai cobrar, e que depois vai usar o nome do vereador para dizer que não, o vereador é meu amigo, é padrinho do meu filho. Quantos políticos não são padrinho, um monte de filho? Já é algo que se estabelece dentro da própria cultura, né? E é uma coisa muito difícil de se quebrar. E por isso que o impacto que a Lava Jato teria na cultura nacional, na consciência moral do brasileiro, né, no jeitinho brasileiro, para muita coisa, teria sido uma das coisas mais importantes, talvez, da Nova República. Acho que só o Plano Real que teria sido mais difícil. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, que é precisamente a vitória desse tipo de solução. Né? Você veja o que está acontecendo, aquelas coisas. Teve a operação na Argentina que derrubou um monte de serviço de TV pirata. 4 milhões de brasileiros ficam utilizando aquele negócio. Porque todo mundo sabe, não vai dar, todo mundo faz isso, porque como é que não vai funcionar? Então é mais ou menos assim que a gente funciona. Aí quando a coisa estoura, a gente quer fazer análise como se, não, que absurdo, como é que era assim, etc e tal. Mas muitos de nós, se estivéssemos dentro de um certo contexto, trabalhando, você seria engolido dentro de um negócio, não que você vai fazer alguma coisa errada, mas simplesmente você vai estar dentro de um sistema do qual você é uma pecinha tão pequenininha que você não consegue. Até eu estava vendo no noticiário que, por exemplo, a fiscalização das entidades financeiras, por exemplo, fica a cargo, se der alguma coisa de errado, acho que fica no CPF de um fiscal, que deve ganhar uns 5 mil reais por mês, um negócio de 40 milhões, e ele fica responsável por um negócio, é algo que tinha que ser muito mais institucionalizado do que de fato é. Então é uma realidade muito difícil de ser mudada, e as tentativas que a gente teve, tivemos alguns vislumbres de modificações, mas que infelizmente não conseguiu chegar até o último ponto, o que implica, de fato, mudar um pouco a cultura e a própria consciência do brasileiro. Agora, já há especulações de que talvez seja o caso de o Daniel Vorcaro assinar um acordo de delação premiada, já que ele está aí orbitando e tem orbitando ao redor dele muitos políticos, gente graúda da República. Deltan, nesse caso, como você vê a possibilidade de uma delação premiada? Ela pode se encaixar, pode ser útil nesse caso do Daniel Vorcaro? Ou aí vamos premiar um notório bandido com a possibilidade de ter a sua pena bem atenuada e para revelar o esquema vale esse preço? Como é que você interpreta o caso específico, pelo que a gente sabe até agora da dimensão do escândalo? Tosi, só para entender, você chamou o Daniel Vorcaro de bandido sem presunção de inocência? Nesse suposto bandido, não falei? No Brasil, Tosi, se cuida aí, Tosi. Quem vai pagar a conta no final é o jornalista, não é o cara que eventualmente, supostamente desviou os bilhões, ele não vai pagar nada no final. É que nem eu no caso Lula, que nessa semana eu recebi, Tosi, o boleto, a intimação da justiça, a carta do Lula, postei lá no meu Instagram, mandando eu pagar a indenização para ele. Veja só, ele condenado em 3 instâncias, livrado pelo STF, não devolve R$1. Eu, procurador do caso, é quem vai ter que devolver. Então vale o alerta, né, Tosi? Suposto bandido. Isso que você me perguntou é justamente o que faz hoje Brasília tremer. Brasília treme. Você trouxe à tona algumas conexões. O Daniel Vorcaro, o Banco Master, são clientes do escritório do Alexandre de Moraes. Eles têm vínculos, foram apresentados até para o presidente Lula, eles têm uma série de vínculos políticos. Vamos relembrar aqui, explorar um pouquinho mais os vínculos dele. E eles desenvolveram esses vínculos, inclusive financiando eventos em favor de magistrados das mais altas instâncias do Brasil. Teve um jantar de gala que aconteceu em Nova York, por exemplo, lá em novembro de 2022, em que o Banco Master bancou jantar de boas-vindas aos participantes da Lead Brasil Conference em Nova York. Esse evento aconteceu lá no restaurante Fazano New York, na Quinta Avenida, que ficou fechado especialmente para a ocasião e reuniu aí 150 convidados. Quem que estava lá no meio, hein? Os ministros do STF, Alexandre de Moraes,
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Se estima ali que ele gastou com o jantar, dada a elegância, o nível do jantar, entre 100 e 150 mil reais, com esses 150 convidados, mais bebidas aí entre 20 e 30 mil dólares em bebidas. Teve também o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que aconteceu em Londres em abril de 2024 e foi organizado pelo Grupo Voto. Oficialmente, o Banco Master ele não estava lá como patrocinador nominal, mas o Vorkaro ele financiou parte do evento, pagando especialmente a palestra do ex-primeiro-ministro britânico, o Tony Blair. E o cachê do Blair é de cerca de 120 mil euros, coisa aí de 765 mil reais. Além disso, o Vorkaro também bancou viagens e estadias de funcionários do seu banco, é claro, e de convidados brasileiros. Quem será que eram os convidados brasileiros, hein? Dentre os participantes estavam lá vários magistrados, autoridades brasileiras. Confirmaram presença os ministros Alexandre de Moraes, mais uma vez, Gilmar Mendes, mais uma vez, Dias Toffoli, mais uma vez, além de 5 ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, o Antônio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves, aquele que me condenou à inelegibilidade, lendo a mente e vendo o futuro, o Mauro Campeão Marques e o Raul Araújo. No Executivo e Legislativo participaram desse evento aí o ministro da Justiça, o Lewandowski, que, como você mencionou, também foi contratado pelo próprio banco, e outras autoridades, como Michel Temer, também contratado pelo banco, senadores Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, o ex-ministro Fábio Faria, procurador-geral da República, Paulo Gonet, diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. E ali tinha um ambiente de congraçamento. Aliás, os próprios ministros Gilmar Mendes, no STF, Raul Araújo, no STJ, que participaram ali dos painéis patrocinados, eles relataram casos do Banco Master. Veja só, hein? E o Vorkaro circula também entre líderes e partidos de diferentes matizes ideológicos. Ele recebeu nos seus eventos políticos pessoas aí como o senador Ciro Nogueira, do PP, o Antônio Rueda, do União Brasil, se aproximou do Davi Alcolumbre, do Hugo Mota, via contatos aí do Centrão. O Ciro Nogueira, gente, chegou a apresentar ao Congresso uma emenda para ampliar. Presta atenção nisso, Júlia Luci, você vai gostar disso, ó. O Ciro Nogueira, de quem o Banco Master se aproximou, ofereceu uma emenda para ampliar a garantia do FGC de 250 mil reais, que você já estava assustada, achando muito preocupada, para 1 milhão de reais. E essa emenda foi apelidada de Emenda Master. Olha só, hein? Isso beneficiaria ali diretamente os investidores do banco do Vorkaro, que estava lidando aí de modo muito agressivo, oferecendo, né, recompensas muito acima do valor de mercado nesses seus CDBs, que eram garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, e ele falava isso publicamente, era uma das propagandas do banco, que era tudo garantido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor do Crédito. Além de tudo isso que eu mencionei, pessoal, o coproprietário do banco, Augusto Lima, ele tinha uma forte conexão com o PT baiano. Foi debaixo do governo do Rui Costa, do PT na Bahia, que o Master incorporou um programa estadual de crédito consignado chamado Credicesta, direcionado a servidores públicos, que foi uma operação altamente lucrativa para o banco. O próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e o governador baiano Rui Costa figuravam como aliados indiretos, porque eram próximos ali de Augusto Lima. Então, agora vocês entendem por que Brasília tremeu e está tremendo. Tem um terremoto hoje em Brasília com a prisão do Vorkaro. Tá todo mundo com medo. E aí, ele vai delatar? Gente, se vale ou não a pena a delação, tudo depende de o que ele vai entregar. Quem são as pessoas e quais são os crimes, a gravidade dos crimes e a autoridade, a relevância das pessoas envolvidas. Afinal de contas, dentre essas pessoas de relacionamento dele que eu mencionei, tem várias pessoas aí que governam o Brasil. Então, se ele vem, como Paulo Roberto Costa apareceu para nós, e Paulo Roberto Costa tinha desviado dezenas de milhões de reais a Petrobras, confessadamente, e ele entrega, como se comprometeu Paulo Roberto Costa, entregar coisa de 70 altas autoridades por centenas, milhares de crimes envolvendo bilhões de reais, é claro que vale a pena você reduzir um tanto da pena do Vorkaro, você reduzir um tanto da pena dele, para você multiplicar a tua investigação, o teu processo, e você pegar uma série de outras pessoas, uma série de outras operações, e multiplicar a recuperação de ativos para a sociedade, do dinheiro desviado, e a punição das pessoas envolvidas. Tosi. Pois é, agora, mas, Tosi, deixa eu completar uma coisa. Ó. A questão que fica é, algum ministro vai soltar ele antes dele poder delatar? Ele está sob pressão, né? E a questão que fica é, será que ele vai
continuar sob pressão, e aí vai despertar o interesse de delatar, porque passa a ser alternativa a uma punição rigorosa, ou será que algum ministro vai reavaliar e dizer, veja só, eu acho que ele estava usando o jatinho só para dar um passeio, para refrescar a sua cabeça com ar-condicionado do avião e voltaria logo para o Brasil, hein? E vai soltar o Vorcaro. Essa é a grande questão que fica no ar e é a questão que está na cabeça agora de muita gente lá em Brasília. E qual desses escritórios de advocacia que ele contratou por peso de ouro vai representá-lo nessa hora, né? Porque ele vai precisar de um escritório do padrão ou da estatura do escritório Barsi de Moraes ou do escritório do Michel Temer. Será que esse pessoal vai trabalhar? Bom, no caso do Moraes, haveria talvez um impeditivo aí, né? Mas, como a jurisprudência do STF está meio bagunçada, eu não sei exatamente se o impedimento se encaixa. Tosi, ele já é policial, ele é promotor, ele é delegado, ele é vítima, ele é juiz. O que custa ele ser advogado? Para com isso, Tosi. Está muito preconceituoso. A esposa dele ainda, os filhos, né? Não tem nada a ver com ele, não é? Então... Então, Moraes... Qual seria a diferença ele ser advogado depois de tudo que ele faz? Olha, Júlia Luci, a gente falou aí que o Deltan destacou que ele gostava de ostentar, né? O tal do Daniel Vorcaro. Fazia festas milionárias, torrava milhões. Parece que numa festa para a filha ele gastou 15 milhões de reais. Esse marketing de luxo funcionava para criar uma aura de sucesso, convencer os gestores públicos a investir no Master, né? Toda essa afetação em torno de quem tem dinheiro e poder. Mas isso mostra, por outro lado, que nós estamos muito mal de gestores, né? Gestores que gostam de andar com quem faz ostentação, gestores que são facilmente influenciáveis por festas grandiosas e tomam suas decisões de recursos públicos em função da categoria do camarada que está sediando ele. Então, se o camarada é o Daniel Vorcaro, que circula com ministros de governo, do Supremo, com autoridades graúdas da República, então vamos fechar negócio com esse camarada. Cadê a tecnicidade, cadê, né, a capacidade, eficiência desses gestores públicos que botam tanto dinheiro, enterram tanto dinheiro, como enterraram no Banco Master e agora não tem mais como recuperar? Fico pensando, essas pessoas que dependem dos recursos dos fundos de pensão, que foram prejudicadas, né? O que elas têm a ver com isso? Mas vão sofrer porque é o dinheiro da sua aposentadoriazinha que estava irrigando as festas do Daniel Vorcaro. É de uma crueldade, é muito cruel. Toda essa história é muito cruel. A começar, vamos falar aqui da ostentação, né? O homem mais rico do mundo, que é Elon Musk, bateu o trilhão já, ele mora numa casa simples. E ele fala eu já vi várias entrevistas dele, ele falando sobre isso. Ele calcula muito bem antes de colocar o dinheiro dele, inclusive para si. Por quê? Porque quando você constrói um patrimônio baseado no trabalho, como é o caso dele, você não vai jogar dessa maneira, né? Você não fica, como eu já comentei aqui, do caso da festa, mas assim, o tempo inteiro ele estava viajando, ele, a namorada dele, para destinos com uma ostentação, assim, com tudo muito cheio de requinte. Então, é muito cruel. Eu confesso que eu me indago como que alguém tem coragem de fazer o que essas pessoas todas fizeram, que é exatamente pegar o dinheiro de um servidor público. Isso aconteceu em relação aos servidores da Bahia, servidores aqui do Distrito Federal também, né? E do Rio. De servidor público, travou, né, gente? Só um pouquinho só uns segundinhos. Como que essas pessoas têm coragem de jogar o dinheiro do servidor ali, num título que, repito aqui pela terceira vez, o mercado já sabia. E aí, trazendo o caso aqui para o âmbito do Distrito Federal, ainda mexe mais ainda comigo, porque a tentativa de compra do BRB passou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal
E nós vimos uma gigantesca maioria de deputados aprovar a compra. Eu acompanhei a discussão de longe, mas acompanhei. Esses elementos já haviam sido entregues para os gabinetes e, mesmo assim, os deputados aprovaram. E aí, gente, estou falando de deputado da direita. PL aprovou essa venda. PSD aprovou essa venda. Republicanos aprovou essa venda. Quem foi contra? A bancada do PT. E uma deputada de direita, que é a deputada Paula Belmonte. Então, a Casa do Povo, que deveria cuidar de proteger o patrimônio do povo, porque se o Distrito Federal é dono de um banco, é do povo. O acionista majoritário é o governo do Distrito Federal, tanto é que a indicação do presidente recai sobre o governador do DF. Hoje mesmo, o governador do Distrito Federal indicou outra pessoa, também proveniente da Caixa Econômica Federal, como era o caso do Paulo Henrique. Se eu não me engano, o Dario também, vice-presidente. Então, as barreiras institucionais que se criam, elas acabam sendo burladas repetidamente, porque no final das contas, o Escorcim está corretíssimo no que ele falou. Porque enquanto você tem uma máquina eleitoral que tem esse tipo de eleitor que cobra favor, os deputados se sentem pressionados a agradar o governador a qualquer custo. E você nadar contra a maré é muito difícil, né? Quem já atuou sabe o que eu estou falando. Agora, é um prejuízo gigantesco que quem vai suportar? Os coitados dos servidores, como foi o caso dos funcionários dos Correios. O rombo da Postales, quem é que deu conta do rombo da Postales? Os próprios funcionários dos Correios que começaram a contribuir com mais. Então, assim, repito aqui a pergunta que o Deltan fez. Até quando essa pessoa vai ficar presa? Né? Porque o ideal era realmente que ele decidisse delatar. E a partir daí a gente tivesse condições mínimas de entender o que aconteceu e dar nome aos bois. Porque tem muita gente que veste uma roupa, uma vestimenta de conservador, de pai de família, e participa do esquema como qualquer outro. E o eleitor tem o direito de saber quem é quem. Pois então, que venha a delação premiada. Vamos acompanhar e eu imagino que pode se encaixar, então, nesse contexto perfeitamente, entregar os nomes aos bois e o rastro do dinheiro, né? Bom, se o nível da política está ruim, se segura um pouco e acompanha o que a gente vai mostrar agora. O deputado estadual paranaense Renato Freitas, do PT, se envolveu numa baita confusão em Curitiba. O petista é figura conhecida na cidade, mas não por bons motivos. Na ficha corrida ele tem invasão de igreja, condenação por pichação de supermercado e comentários antissemitas. Hoje de manhã, num vídeo que depois ficou viral, o deputado aparece numa briga de rua no centro da cidade, entre socos e pontapés, com uma pessoa ainda não identificada. Confira as imagens do fiasco. Deixa eu. Vamos, bonitão. Vamos, bonitão. Então, Pedro! Então, tá sangrando já? Tá sangrando já? Começou, tô conseguindo. Deixa ele vir sozinho. Vereador. Vereador. E aí? O deputado é o de camisa amarela, né? O que levou um soco ali. E a briga seguiu. Havia alguns seguranças, parece, ou assessores do deputado acompanhando a situação ali, mas o deputado, pelo jeito, pediu para não interferirem, que ele queria levar a briga, quem sabe se recuperar ali do quase nocaute, aí aplicou um mata-leão no rapaz. Tudo isso na rua. A política do jeito que ela é. Mas que briga ruim também, hein? Como brigam mal. Pois é. Olha, após as imagens viralizarem, em nota, o Renato pediu a desculpa de sempre, né? Ele disse que foi... Desculpa nunca.
foi vítima de racismo, né? Ele foi vítima de racismo. A gente até tem a nota dele aqui, vale a pena mostrar. Vamos lá, a nota do Renato Freitas. Diz assim: às vésperas do Dia da Consciência Negra, o deputado estadual Renato Freitas foi vítima de agressão racista na manhã desta quarta-feira no centro de Curitiba. Um homem, até então de identidade desconhecida, abordou a parlamentar e iniciou uma série de ataques sem motivo aparente. O agressor perseguiu o deputado por algumas quadras e incitou um confronto físico. Renato reagiu às agressões quando foi atingido com um soco no nariz. Parecia que ele estava chamando ali, vem, bonitão, né? Deu chutes Foi diferente, deu chute. Então, a nota está um pouco estranha nesse ponto. Após o golpe, o homem continuou provocando o parlamentar com frases como "você não é o famosinho?" e em seguida chamando o Renato de vereador do PSOL, o que demonstra o caráter ideológico e racista do ataque. Mesmo sem reconhecer o real cargo político ocupado por Renato, o agressor age motivado pelo ódio contra políticos de esquerda. O deputado Renato Freitas fraturou o nariz e foi encaminhado ao hospital. Esta não é a primeira vez que Renato Freitas é alvo de violência racial e política enquanto acessa os espaços da cidade. Isso é reflexo do avanço do extremismo direitista que assola o Paraná e inflama o ódio contra a esquerda. E o racismo é o elemento que permite que o ódio se transforme em violência física contra corpos negros. Um episódio de racismo, Francisco, eu vi ali uma briga de rua. Agora, a parte do racismo e essa violência contra corpos negros, tinha violência contra corpo de tudo quanto é cor ali, né? O outro também estava apanhando. Como é que é isso? Tem duas coisas que me chamam a atenção. O deputado, acho que foi o próprio deputado quem divulgou um vídeo, ou alguém divulgou e ele replicou, um vídeo do que aconteceu antes de chegar naquele ponto ali da briga acontecer. Né? Ao que parece, também não está completo, né? Mas também se chegou o rapaz provocando, com já outros dois ali filmando, e aí ficaram num bate-boca ali, e aí se chega nesse ponto ali, onde o deputado parte para cima primeiro, né? Fica naquela provocação, mas ele é que vai com aqueles gritos, pei, dá chute e tal, e aí ele toma o soco e aí tem todo o desdobramento. Então a primeira coisa assim, por que razão foi feita aquela provocação? E é sempre bom, embora todo mundo hoje em dia, né, se é quem não gosta está apanhando, eu fico feliz, né? Mesmo que eu não saiba exatamente por quê, né? E é tudo muito lamentável no final das contas. E acho que deveria ser explicado a razão pela qual, né, o rapaz foi provocar o deputado, porque a gente pode também tá vendo algo aí que é para também se cacifar para algum eventual cargo político, porque normalmente é assim, né? O radicalismo ele chama também mais radicalismo do lado oposto. A segunda coisa é a nota, vou usar uma palavra forte aqui, indigente do deputado. Porque se ele quer explicar o que aconteceu, a nota é contraditória com o que ela mesma diz. Quando ele fala que sofreu vários ataques, ele não cita um. Aí na hora que ele vai falar que daí, aí mais para frente, depois que ele deu os chutes, aí que ele vai dizer, daí ele sofreu ataque de você não é o famosinho e não sei o quê. E ainda chega na pachorra de dizer que ser chamado de vereador do PSOL é racismo. Quer dizer então que os filiados do PSOL agora são uma raça? Ou ser vereador é uma raça? Ou então ser vereador é um negócio que é um xingamento racista? Se você parar para começar a pensar, a coisa eu digo de indigência de uma lógica da própria nota com relação aos fatos que são vistos pelo próprio vídeo. Então, quando a nota não se sustenta, não tem pé nem cabeça, né, você começa a reparar que talvez tenha sido o próprio deputado quem tenha escrito, e combina muito com o destempero que ele tem, porque o tal do decoro parlamentar, que não é só durante as sessões, significa que se você é acusado na rua, se é xingado e tudo mais, e isso são ossos do ofício público, né, você ser abordado publicamente, né, por que cargas d'água você ficou ali dando trela, respondendo às provocações? Porque esse mesmo dá a meia volta e vai embora. Qualquer pessoa sabe que você vê que o cara tá ali te provocando e tem alguém filmando, vai ser o cara tá querendo um showzinho. Então você vai dar o show, né? Você vai ter uma figurinha famosa no WhatsApp com aquela coisa do sujeito batendo palma para maluco dançar. Né? É mais ou menos isso que aconteceu. Né? Então eu não sei, provavelmente, daqui a pouco a gente descobre as razões pelas quais o rapaz fez a provocação, né? Mas o fato é que, independentemente dessas razões, a forma como o deputado respondeu no primeiro momento, foi ele o primeiro a fazer a agressão e acabou se dando muito mal nessa agressão, e depois essa nota que é uma agressão à língua portuguesa, é uma agressão à lógica, entendeu? É um negócio que não tem muito cabimento, né? E é tudo muito lamentável, deve ser, acho que a 20ª não sei quantas
denúncias que vai ser feitas no Código de Ética. E é como eu vi alguém no Twitter falar assim, olha, eu sou contra a cassação de deputado, mas se brigar na rua não é quebra de decoro, eu não sei mais o que é quebra de decoro. Agora, Júlia Luci, você está aí a centenas de quilômetros de Curitiba, né? Longe dessa realidade, mas imaginar que o Renato Freitas é um dos expoentes do petismo. Imagine como é que nós estamos bem servidos aqui na esquerda com esse camarada aí que tentou convencer ali um eleitor, né, a mudar de opinião, pelo jeito, né? Mas o convencimento ali não foi muito civilizado de parte a parte, né? Eu até postei essas cenas aí até como uma forma de exatamente divulgar o que aconteceu, porque já era absolutamente previsível que esse tipo de nota seria liberada, né? Ele também deu uma entrevista falando que não faz sentido pensar em cassação, porque na realidade ele estava reagindo. Então ele levantou a questão do direito de defesa, que é um direito que todos nós temos, que inclusive é baseado no direito de defesa, que a gente, por exemplo, nós que somos liberais, defendemos a ideia de cada pessoa poder ter a sua arma dentro de casa, né? Porque o direito de defesa, você só materializa ele quando você tem instrumentos efetivos para que você possa se defender. Então, é curioso que um expoente da esquerda venha falar sobre direito de defesa, quando a gente vê a esquerda sempre, por exemplo, desqualificar a atividade policial, quando a gente vê uma pessoa de esquerda, como é o comum, falando que o policial não deveria usar armas, que no lugar das armas deveriam ter livros. Então, tudo isso cai por terra quando ele se defende, afirmando que ele entrou na briga corporal porque ele estava se defendendo. E aí, gente, realmente a motivação nós não sabemos, tá? Eu acho que a hipótese que o Escorcin levantou, ela é uma hipótese, mas o soco que ele tomou na cara, eu acho realmente que não foi algo combinado, né? Ele tomou um belo soco de direita que quebrou o nariz dele. Ele saiu todo ensanguentado. Então, assim, eu, como sou do jiu-jitsu, eu vi aquilo ali como uma luta, tá? Corporal e uma questão bastante natural, vindo de dois homens, né? Os homens, eles têm uma necessidade maior de ir para o enfrentamento físico. Deu para ver que eles estavam curtindo aquilo ali. O deputado estava gostando, né? Ali, o posicional, a defesa... Então, eu não sei, tá, se é o caso de levar isso para a perda de mandato. Eu acho que é uma discussão que merece ser aberta, tá? Porque senão a gente acaba caindo nas armadilhas que muitas vezes a esquerda solta para cima, né, da direita, numa tentativa de calar deputados, numa tentativa de perseguir. Então, particularmente, o que eu vi ali foi um homem que tomou uma surra, ele não soube dimensionar a força do seu oponente, tanto é que o oponente cravou mais de um golpe, mas a começar por esse aí de direita. Então, eu vejo que é um homem fraco, despreparado, que naturalmente a gente vê isso entre homens da esquerda, né? Os homens da esquerda, eles têm menos apreço à musculação, eles têm menos apreço a atividades masculinas, e aí daí ele tomou essa porrada, né? Então, sinceramente, eu não sei se é o caso de perda de mandato. Eu acho que vale a pena uma advertência, vale a pena uma discussão, até mesmo porque, na minha opinião, ele foi humilhado, né? Ele realmente apanhou feio ali, né? Mas levar para perda de mandato, não, eu acho que esse tipo de gente precisa ser conhecida, precisa ser exposta e precisa ser escrutinado nas urnas, mas não por causa de uma situação como essa. Agora, Deltan, o que ele conseguiu foi viralizar, né? Esse pessoal tenta sempre emplacar coisas na internet, essa ele emplacou, né? Daqueles vídeos que aparecem assim no feed assim, Valentão se dá mal, né? Aí você vai ver o Valentão, porque ele bateu, né? Bateu, vem, né? Bateu a mão e vem, né? Vem, garotão, não sei o quê.
e tomou essa invertida de direita, como disse a Júlia Lucia ali, que até eu achei que o juiz ia começar a contagem regressiva, viu? Mas ele levantou rápido nisso, ele foi resistente. Mas é lamentável, né? O político e o eleitor se encontrando nesses termos na rua. É assim, olha só, Júlia Luci, para você ter uma ideia, você que não é daqui do Paraná, o Renato Freitas, ele é tão petista, mas ele é tão petista, que até o nariz dele agora fez o L agora. Ai, eu não podia deixar de passar a minha piadinha do dia. E agora, eu quero falar para vocês que o Renato Freitas, até que enfim, gente, até que enfim na vida, eu achei que eu nunca ia aprender alguma coisa com ele, tá? Mas até que enfim na vida, eu aprendi alguma coisa com o Renato Freitas, aprendi uma lição importantíssima que eu já vou contar para vocês o que é no final desse comentário. Primeiro, quando eu olho para esse vídeo, eu não tenho como analisar o mérito dele. Pode ter ali uma legítima defesa, algo que escalou. Fica aparecendo ali que no começo que ele se mete, quando ele fala assim, deixa comigo. E ele adota uma postura arrogante. Então eu não vou analisar o mérito, se ele podia ou não podia, porque a gente tinha que entender o começo, se teve ali uma legítima defesa ou não, analisar com calma. Eu até recebi agora há pouco um vídeo do começo da briga, mas eu não consegui analisar em detalhe. O que eu vi no começo da interação? Olha só, um trecho que não apareceu nesse vídeo que você colocou, Tosi, é que ele chama os três para a briga. Tinha um amigo do antagonista do Renato Freitas, um amigo do antagonista estava filmando, e tinha uma segunda pessoa do lado desse que estava filmando. E aí o Renato Freitas fala, vem os três, chama os três para a briga. E aí, quando esse antagonista do Renato Freitas ali meio que dá uma empurrada tal, o amigo do Renato Freitas vai entrar e ele diz, deixa comigo. E aí ele começa a interagir ali, começa a se mexer ali, a querer brigar, baixa a guarda, dá os chutes no seu adversário, dá os chutes nele, mantém a guarda baixa, e a cada chute ele fala, pei. Aí eu fico perguntando, ele estava com a guarda baixa. Será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Ele sabia, porque o Renato Freitas ele faz Muay Thai, ele treinou com o meu professor de Muay Thai. Na minha academia, onde eu faço hoje, o Renato Freitas passou por lá. E isso é coerente com o modo como ele se comporta ali, dando os chutes e pei. Essa é uma linguagem bem comum ali do Muay Thai, ali, ele chutando forte e falando pá, como se ele estivesse ali seguro de querer amassar o outro. E ele adotou a guarda baixa, numa postura altamente arrogante. Chutou o outro ali como se ele estivesse chutando um cachorro, mostrando uma segurança total, um falso controle. Aí o adversário dele dá um direto nele que nocauteia o Renato. E aí o Renato se ergue e vai para cima de novo com a guarda baixa. E aí toma um outro soco, toma um cruzado que parece pegar no rosto do Renato e passar. E o Renato quebrou o nariz num desses dois socos aí. Qual que é a grande lição que o Renato ensina, que é uma lição preciosa que todos têm que levar para a vida? A grande lição é a soberba, a arrogância, ela precede a queda. E às vezes até literalmente. Ele estava ali todo arrogante, soberbo, chutando, parecendo que estava chutando um cachorro, achando que ele estava no controle, no domínio de tudo, com a guarda baixa, e o que aconteceu foi que ele tomou um direto e foi para o chão. Então, a lição que nós aprendemos, enfim, de um petista é: a arrogância e a soberba precede a queda. Olha, depois desse episódio lamentável e um tanto risível, né? A gente tem que pedir escusas. Essa última análise da luta de briga de rua do Deltan, isso aí tem que fazer um corte para ontem já. Eu aprendi com o Deltan, pô. De fato, sem guarda, arrogância mesmo. Olha só, e deixa eu trazer um outro assunto aqui que também talvez provoque alguma risada ou, enfim, alguma reação parecida. O presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública. Olhando a manchete, né, você pode ver nas reportagens dessa forma, pode até dar a impressão de que Lula tomou ativamente a atitude de acabar com esse festival, de tentar mudar por decreto a língua falada pelos brasileiros, para agradar a chamada pauta identitária. A verdade, contudo, é que o governo petista e o judiciário foram derrotados no projeto de lei aprovado. O TSE, por exemplo, é preciso lembrar, editou em 2021 o Guia de Linguagem Inclusiva para a Flexão de Gênero, voltado à comunicação social do Tribunal.
O guia recomendava evitar especificar masculino e feminino, procurando sempre formas coletivas para neutralizar as referências. E dentro do governo Lula, vários ministérios e órgãos federais vinham propagando a linguagem inclusiva e a linguagem neutra por meio de cartilhas e recomendações. Agora, o projeto de lei que institui a Política Nacional da Linguagem Simples na comunicação pública só vetou a linguagem neutra graças a uma emenda do deputado Júnior Amaral, da oposição do PL de Minas Gerais. Nesse caso, o PT e a esquerda em geral foram votos vencidos. Agora, eu queria saber, você acredita que isso é um avanço, Francisco? Ou a gente vai ouvir ainda muita gente por aí em cargo público, né, insistindo em todes, nenhunes, alguns, aqueles? O que o amigo acha disso? Eu acho que vai continuar. Quem usa, porque se os próprios órgãos do Poder Judiciário já estabeleceram, o Brasil assim, faz-se lei para não ser aplicada, né? A Janja, né, prega muito isso. A Janja usa muito isso. Eu acho que na prática não vai mudar grande coisa, até porque eu não cheguei a ler, confesso que não cheguei a ler a totalidade. Por exemplo, existe algum tipo de sanção para quem não utiliza a linguagem oficial? Qual é o tipo? Tem multa? Tem advertência? Tem suspensão de cargo? Né? Tem algum tipo de infração administrativa para ser utilizada com isso? Creio que não deve se chegar a tanto, né? É interessante, isso eu também não sabia, quer dizer, eu me surpreendi quando eu vi a notícia de que o Lula tinha sancionado um projeto como esse, e eu falei assim, né? Não faz sentido, né? O ônus desse tipo de linguagem, o Lula já assumiu para si já faz muito tempo, não faria sentido agora ele tentar um tipo de reversão, mas agora, com essa informação de que ele foi derrotado, e para não vetar tudo, né, achou melhor sancionar. Para ele, né, comprar muito pior. Essa briga, né, porque a emenda foi aprovada e agora? Vou vetar e vou me expor mais ainda com essa história? Exato, então é aquelas situações que você vai ter que engolir o caroço. Vai ter que se explicar com a Janja lá na casa dele. E aí vamos ser sinceros, o Lula não é dessa turma. O Lula não é dos amigos. Ele fala errado, por natureza, né? Por falta de educação. Mas esse tipo de linguagem proposital, o Lula nunca foi muito fã. É só lembrar a quantidade de piadinhas que se tem, e pelas quais ele nunca foi criminalizado, né? Com relação a questões de gênero, etc. Então, assim, o Lula nunca convenceu ninguém de que ele é um homem desconstruído. Ele nunca foi desconstruído. Ele somente é aceito pelos desconstruídos, porque, no fundo, eles não têm alguém que os represente. Tinha alguns artistas, e eu fiquei na dúvida se ela era da Academia Brasileira de Letras, a Regina Casé também, porque tem Fernanda Torres, tem Fernanda Montenegro, tem um monte de gente. Então, são uma Academia Brasileira de Letras que já se ampliou para ser uma espécie de academia de várias coisas, né? Significa que a própria língua portuguesa, as letras em si já não são muito consideradas, né? Essa dimensão de linguagem neutra é um negócio que só vai pegar tração mesmo, a língua como um todo e todas as mudanças da língua, elas só acontecem dentro de um campo cultural, né? Quando você chega num plano de legislação, quando você chega num plano de obrigação com relação à língua, isso só funciona de baixo para cima, nunca de cima para baixo. De cima para baixo fica só ridículo, né? Porque o povão vai continuar falando como sempre falou. E esse é a grande razão pela qual o woke, essas pautas todas, elas não têm como funcionar e dar certo, porque elas tentam impor mudanças culturais que levam décadas, anos para se conseguir efetivar, né? Muito do conjunto cultural brasileiro, o famoso gramscismo, a famosa a guerra cultural que se fala desde muito tempo, ela é vencida a partir de uma dimensão cultural e não de uma dimensão de força, de obrigação. Quando você tem a força para impor, é porque você já venceu na cultura. Então essa linguagem ela já vem toda torta, ela já vem toda muito enviesada e ela vem de cima para baixo. Nunca pegou na população, não vai pegar, não dessa forma, e justamente porque fizeram dessa forma, já tornou a coisa tão sem legitimidade que ela é motivo de piada, né? É mais fácil o jeito do Mussum se tornar aceitável para a população do que esse tipo de linguagem. Agora, Júlia, eu quero crer que o Sidônio Palmeira andou aconselhando o Lula e disse para ele assim, olha, presidente, não entra nessa roubada não vai derrubar o projeto por causa da questão identitária. Pauta identitária daqui para frente é só prejuízo até a eleição, né? Eu imagino que, de alguma forma, o Lula pensou
ou pensaram por ele para não entrar nessa briga e vai lá, aprova o projeto porque a emenda passou e eu não vou me desgastar agora em função de toda essa gente, ou enfim, as expressões que eles costumam usar? Acho que a... Júlia, você nos ouve, não? Estamos sem contato de áudio com a Júlia. Deltan, e aí, tem os dedos do Sidônio aí, não? Bora. Vamos lá, então. Tem algum problema técnico ali com a Júlia. Pessoal, olha só. Vamos falar disso, vamos falar dessa linguagem neutra. E eu queria começar com um desafio. Eu queria desafiar qualquer pessoa aí a fazer um parágrafo em linguagem neutra. Não dá, a gente confunde, é difícil. E essa é a linguagem que eles chamam de inclusiva, que a esquerda, os progressistas, todos aqueles identitários, os wokes, tentam enfiar a goela abaixo de todos nós, dizendo que é uma linguagem inclusiva, mas não tem nada de inclusiva essa linguagem. Por duas razões, ela não é inclusiva, ela é uma insanidade. Em primeiro lugar, a linguagem neutra é algo de nicho. É algo falado e difundido por um grupo muito pequeno de pessoas da internet ou então em círculos acadêmicos e intelectuais elite. A gente está falando, assim, de pessoas abastadas, privilegiadas, que fazem parte de uma elite econômica e cultural, de que não faz parte a maior maioria da população brasileira. Isso, por si só, mostra que a linguagem neutra, ela não inclui, na verdade, em ninguém, mas, na verdade, ela exclui. Ela serve como uma forma para as pessoas do mesmo grupo social de elite ali se identifiquem como as pessoas que falam de modo inclusivo, que têm uma empatia maior pelo outro, que têm uma superioridade moral, sinalizam assim virtude perante a sociedade. Além disso, em segundo lugar, gente, o Brasil é um país em que cerca de 29% da população é formada de analfabetos funcionais. Isso segundo a estatística mais recente aí do indicador de analfabetismo funcional de 2018. Isso quer dizer que 3 em cada 10 brasileiros na faixa de 15 a 64 anos apresentam limitações para fazer uso da leitura, da escrita e da matemática em atividades cotidianas. E aí, em um país com esses índices, querer obrigar a população a aprender uma linguagem neutra, que não resolve nenhum problema da comunidade LGBTQIA+, e que exclui em vez de incluir, só traria mais dificuldades para uma população já pobre, carente de estudo, de informação, de compreensão da linguagem, que não consegue ler e interpretar textos básicos. Isso aumenta a desigualdade entre a elite adepta da linguagem neutra e essa massa de povo excluída desses círculos. Mais uma vez, gente, a gente vê exclusão em vez de inclusão. Isso além de tudo aquilo que bem colocou Scorsese. A gente já tem o O como um artigo neutro, já existem várias categorias linguísticas. Isso foge completamente da regra padrão do português. E isso é tão exclusivo, é tão ruim, é anti-inclusão, que até mesmo a França, que é um país bastante progressista, ela chegou a essa mesma conclusão. E em 2021, o Ministério da Educação da França e a Academia Francesa, que é uma instituição secular encarregada ali de preservar e regrar a língua francesa, enviaram um documento conjunto para todas as escolas e instituições do ensino no país, proibindo o uso da linguagem neutra. Proibindo. Esse documento é muito famoso e mostra como até um país progressista lá já caiu a ficha de que a linguagem neutra não exclui coisa nenhuma. E para fechar esse comentário, eu quero voltar lá no assunto do Renato Freitas, viu, Tosi Scorsese e Júlia Lucy, nossa audiência maravilhosa, para dizer que ali o Renato Freitas, nesse vídeo, como vocês bem perceberam, ele conheceu bem a força da extrema direita. A gente estava tendo uma dificuldade para conectar com a Júlia Lucy, eu acho que realmente não perdemos contato aí depois da oscilação no sinal da internet. Eu acho que a Júlia já se despediu da gente, né? Mas depois daquele comentário dela, aquela explicação dela do Muay Thai ali, eu acho que ela fechou com chave de ouro, né? Você vê que a Júlia é uma mulher preparada para qualquer marmanjo mal intencionado, né? Que não atravesse na frente da Júlia Lucy, né? Melhor não, né? Melhor evitar. Bom, quero agradecer, obrigado a Júlia Lucy, se ela está nos ouvindo agora, porque perdemos a conexão. Agradeço também a você, doutor Dallagnol, pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Chico Scorsese. E aos nossos espectadores, eu quero agradecer e sempre fazer o convite para vocês.
Assinem a Gazeta do Povo e apoiem o nosso jornalismo independente, porque debates como esse você não encontra em qualquer lugar. E são os assinantes que possibilitam que a Gazeta do Povo mantenha esses conteúdos gratuitos no YouTube. E para isso, aproveite a oportunidade. A assinatura está custando, durante um ano, R$ 8,25 por mês. É a Black Gazeta. Dê esse apoio, dê esse passo, você não vai se arrepender e vai estar apoiando o nosso jornalismo realmente com críticas independentes, imparciais e que pensam no melhor para o país. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.